Fala galera, boa tarde a todas, a todos e a todes. Neste vídeo eu resolvi comentar sobre as intenções do movimento que surgiu em Salvador chamado IPTU Justo, né? Que supostamente busca a justiça tributária do IPTU em Salvador, mas não é bem o que parece. A princípio, né, como eu sou defensor de fato da justiça tributária no país, como uma forma de redistribuição de renda, justiça tributária, quem tem mais patrimônio e renda paga mais e quem tem menos paga menos. Essa é a justiça tributária de fato. E a princípio eu até simpatizei com o movimento e tal, acompanhei, mas na manhã de hoje eu vi, né, que eles organizaram uma carreata, né, em defesa deste IPTU Justo, saindo de um condomínio que tem em Salvador chamado Greenville, cuja uma busca rápida em qualquer buscador nós podemos ver que os apartamentos lá custam de 800 mil a 1.300.000 reais, o valor de mercado, né? E nos vídeos que postaram, nos stories e na página principal, podemos ver que o padrão dos carros, né, destes manifestantes, o mais barato, por conhecimento básico de valor de carro, não é abaixo de 150 mil reais, né? E na bio, né, na apresentação do perfil no Instagram, dizem que estão em busca de apoio popular. Aí eu comentei lá na postagem, né, que do lugar que saiu e com o tipo de carro era contraditório com o tal da busca do apoio popular, e veio alguns comentários. Aí eu fiz algumas postagens no Stories e resolvi fazer esse vídeo. Teve uma alteração do IPTU em 2013 em Salvador, né, quando o prefeito era ACM Neto, que é o líder da direita no estado da Bahia, em Salvador, e que fez o sucessor que eu chamo carinhosamente de ventrículo de ACM Neto, ventríloco de ACM Neto, que é o prefeito atual Bruno Reis, né? Todo mundo sabe que quem manda as cartas em Salvador é ACM Neto, continua, né? E aí teve lá, na época, uma grande questão, tal, entraram na justiça, Ministério Público, várias associações, por causa da majoração, tal e coisa e tal, e o Tribunal de Justiça validou, né, essa lei. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas eu fui ver o material, né, diante disto, desta imagem simbólica de que isso é tudo menos popular, né? O local de onde saiu a carreata e o valor dos veículos que estavam envolvidos. Eu fui olhar o material que o movimento produziu e você via todos os condomínios, inclusive o próprio Greenville, de onde saiu, e outros condomínios em Salvador que seus moradores pertencem à classe média alta e rica da cidade. Então você já vê que aí está longe, isso representa a minoria da população, né? Isso não tem nada de popular diante de quem está à frente deste movimento. Eu fui ver os condomínios além do Greenville e outros, como já citei, e em todo o material há um questionamento da distorção dos valores cobrados do IPTU, né, dentro de um mesmo condomínio.
isso é facilmente resolvido, não precisa fingir um movimento que se diz popular, porque existe um instrumento na legislação chamado de impugnação, que já que todo ato administrativo ele tem a presunção de veracidade, mas o sujeito passivo da obrigação tributária tem o direito de contestar o lançamento que é feito contra ele, um ato chamado de impugnação, né? É um ato administrativo, qualquer contribuinte pode recorrer a ele, e como o ato, como eu disse, tem presunção de veracidade, o ônus da prova ele é invertido e o contribuinte tem que provar que aquele lançamento foi indevido ou está a maior do que deveria. Provando, este lançamento é anulado totalmente ou parcialmente, né? Não precisa desse estardalhaço, né? Todo. Por isso, que de fato é um direito garantido em lei. Mas analisando a questão do IPTU, você tem em Salvador, tem uma alíquota de 0,1% a 1% somente em 7 faixas, sendo que a faixa acima de R$350 mil paga 1%, ainda tem um valor a deduzir, como no imposto de renda. Ou seja, se eu pegar um apartamento no condomínio que eu citei, que dá de média de R$1 milhão e aplicar 1%, sem o valor de dedução, dá R$10 mil. O valor máximo que eu vi na tabela produzida pelo próprio movimento, quem quiser pode ir lá, tem lá o link na bio sobre o documento que eles produziram, dá R$6 mil, ou seja, 40% a menos do que se não tivesse a dedução seria, né? Primeiro que esse percentual já é um absurdo, de tão pouco, porque a questão tributária no Brasil, a tributação no Brasil é totalmente injusta, porque ela onera produtos e serviços e alivia para patrimônio e a renda, ou seja, é uma regressividade tributária. Na prática, você tem uma regressividade tributária. Quem ganha mais e tem mais patrimônio paga menos, né? Proporcional ao patrimônio e à renda, e quem ganha menos e tem menos patrimônio ou não tem, paga muito mais, né? Por conta das alíquotas de um imposto sobre o patrimônio ser de 1%, isso é uma vergonha, no máximo, né? Se você comparar, por exemplo, se eu pegar esse mesmo R$1 milhão por empresa, por exemplo, a empresa prestou serviços durante um ano, no valor total de R$1 milhão, ela iria pagar de ISS de 20 mil a 50 mil reais, porque a alíquota é de 2 a 5%. Ou seja, seria o dobro, de 2 a 5 vezes mais do que o IPTU em Salvador. E o ISS é um tributo indireto, ele é embutido, todo imposto sobre produtos e serviços ele é indireto, porque ele é embutido no preço final dos produtos. Portanto, quem ganha R$100 mil e quem ganha o salário mínimo paga a mesma quantidade de tributo indireto que vem num produto, ao comprar um produto. O que é outro absurdo. E outra coisa, no IPTU, além da alíquota ser baixíssima, o valor venal, que é a base de cálculo do imposto do IPTU, ele, na maior parte, né, em todas as cidades do Brasil, ele é muito abaixo do valor de mercado dos bens, que deveria ser a referência, ou seja, a alíquota é quase nula, né, de 0,1 a 1%, e o valor venal é subavaliado, ou seja, quem tem imóvel em qualquer cidade do Brasil paga muito menos IPTU do que deveria. Já é um absurdo.
Então, para que o IPTU seja justo, isso deveria ser claramente defendido por quem luta por tributação justa no Brasil, que não é o caso desse movimento se você leu o material que eles produziram, né? Outras propostas de justiça tributária, por exemplo, que não está no material também, por exemplo, estabelecer isenção até, por exemplo, R$150 mil, né? Que é o valor de um apartamento realmente popular, né? Se você pegar esses imóveis de programas de moradia popular, né, como Minha Casa Minha Vida, o valor é entre 100 e 150 mil reais. Então, você estabelecer uma isenção de IPTU e TRSD até 150 mil, você promoveria a justiça tributária. Você aumentar o número de faixas do IPTU e aumentar, né, a porcentagem da alíquota. Então, se você aumentar, né, as faixas de valor do imóvel e aumentar, né, ter mais alíquotas e o valor da alíquota máxima ser maior do que você promove a progressividade tributária e a justiça social via justiça tributária. E também você garantir a imunidade tributária de, por exemplo, imóveis que são utilizados por religiões de matriz africana, que quase nenhum tem imunidade tributária em Salvador, que deveria ter, não é garantido pelo município, enquanto as igrejas protestantes e a católica já tem esta imunidade. Então, e você não vê nada disso, só tem uma frase lá, garantir a progressividade do tributo, mas não tem nenhuma proposta. Então, o objetivo claro e manifesto é não pagar menos IPTU do que pagam, que já é um valor abaixo do que deveria ser, né? Levando em conta as alíquotas atuais. Então, é algo que une a classe média e rica, esta ojeriza a tributos. Eu não sei como essa mesma classe média e rica, que quando vai para a Europa, para os Estados Unidos, que tem altas cargas tributárias sobre o patrimônio, a renda e um nível de vida maior, bem maior do que o Brasil, e se encantam com aquele, principalmente a Europa, né, que tem alta carga tributária, maior que a nossa no geral, e quando se trata de patrimônio, a renda, a tributação é o correto, né? Maior parte sobre patrimônio, a renda menor sobre produtos e serviços, para estimular inclusive as empresas, geração de emprego e renda da população. A população mais pobre ter mais renda líquida na sua mão para gastar, já que consome toda a sua renda, né? Então, aí essa equação não bate. Você quer pagar menos tributo sobre o patrimônio, já paga pouco, muito menos do que deveria, e quer um serviço público de excelência, como na Europa, sem pagar, sem ter ojeriza a realidade europeia. Como eu disse, a carga tributária na Europa é acima de 40%. E sobre o patrimônio e a renda é mais de 60%. Né? Então, imposto realmente progressivo, a carga tributária sobre patrimônio e renda é altíssima. Então, no fundo, é algo que une boa parte da classe média e a classe alta, né? Pagar menos imposto menos tributo do que já paga. Essa reclamação vai vir no mês que vem, né, com o início da declaração do imposto de renda, porque se você for fazer os cálculos, né, do valor menos deduções e o valor que você tem a deduzir,
e outras deduções, você vai ver que percentualmente do que a pessoa recebeu de renda é muito abaixo do que está ali da faixa que ela está. E se você for ver, ano passado, por exemplo, tinham que declarar imposto de renda 30 milhões de pessoas. No Brasil tem 210 milhões, ou seja, 14% da população brasileira tem renda para declarar imposto de renda. Recebeu acima de 29 mil reais no ano, ou seja, 14%. 29 mil reais dá 2.200 e poucos reais por mês. Para você ver o tamanho da desigualdade que existe no Brasil e o tamanho da desigualdade tributária também, né? Baixa isenção de dividendos, isenção de imposto de renda de dividendos, navios e aeronaves não pagar, barcos, naves e aeronaves não pagar IPVA e outras coisas absurdas, não existe imposto sobre grandes fortunas no Brasil, né? E essa distorção que faz com que 75% da carga tributária no Brasil seja sobre produtos e serviços e apenas 25% sobre o patrimônio e a renda. Ou seja, se eu pegar R$4, 3 são sobre cada R$4 de tributos, 3 são sobre produtos e serviços e 1 apenas sobre o patrimônio e a renda. Ou seja, quem paga, segundo o último dado que eu vi, quem paga 53% do montante de tributos que são pagos no Brasil são pagos por pessoas que ganham até 2 salários mínimos, que hoje é R$2.200. Isso é 80% da população. 80% da população paga 53% do montante total de tributos. E os outros 20% pagam 47%. Esse sistema é altamente injusto. E nenhum dessas questões que eu coloquei aqui é questionada nos documentos deste movimento Valor Justo. Então, o objetivo não é justiça tributária, é quem tem dinheiro pagar menos imposto do que deveria, por conta do patrimônio que tem. E, como eu disse lá no início do vídeo, existe esse Instituto da Impugnação, né? Que existe justamente para corrigir essas distorções. E outra coisa, a Semineto foi prefeito de Salvador 2 vezes e elegeu o sucessor Bruno Reis. Na primeira eleição, a Semineto só começou essa dominância, vamos dizer assim, na capital baiana, porque nos bairros realmente populares de Salvador, ele perdeu para o candidato da oposição. Ele perdeu em Cajazeira, em todas as Cajazeiras, e perdeu no subúrbio. Só que a diferença gritante que ele teve à frente do outro candidato em bairros de classe média e alta de Salvador, como Graça, Barra, Pituba, Rio Vermelho, Imbuí, nos condomínios de luxo, como Greenville, Le Parque, Alphaville e outros tantos aí, na Paralela, na Orla toda, Patamares, e esses bairros todos nobres, deu a ele a vantagem que compensou e superou a desvantagem que ele teve nos bairros populares. Ou seja, e logo em seguida que ele foi eleito, ele aprovou essa lei que alterou o IPTU e está gerando esta celeuma toda, né? Então, e não sei por que vereadores da oposição se meteram nisso, quer dizer, um deles eu sei porque ele mora num desses condomínios de alto luxo, e condomínio de classe média alta, e a filha dele mora
neste condomínio de onde saiu a carreata que eu falei. Então, é legislando em causa própria. Então, por conta, você vê aí, né, como eu já repeti algumas vezes, que o objetivo não é justiça tributária e a imagem simbólica de onde partiu a carreata e os valores dos carros envolvidos na carreata mostram que o objetivo, como sempre, da classe média, média alta e rica no Brasil é pagar imposto, pagar menos tributos ainda, sendo que eles já pagam menos do que deveriam. Se houvesse de fato justiça social, por exemplo, o exemplo que eu dei, um condomínio, um apartamento em Joinville deveria pagar no mínimo R$10.000, uma percentual alíquota que está no IPTU agora do Código Tributário de Salvador. Você vê a distorção, como eu falei, 40% a menos do maior valor que está na tabela. Então fica aí a lição, mais uma, né? Nem tudo é o que parece. E fica esse comentário aí. Se você não vê na luta por justiça tributária isenção de tributos, né, sobre o patrimônio e a renda, para quem tem menos renda e menos patrimônio, aumentar a isenção, aumentar as faixas, né, para efetivar a progressividade, aumentar a alíquota para quem tem mais patrimônio, mais renda, você efetivar a imunidade tributária para algumas religiões que são excluídas, né, cujo racismo de Estado opera via tributos. Você vai ver que é só um movimento da classe média, classe alta, que deixa de fora a população, que só serve nesses condomínios para trabalhar na portaria, limpar os apartamentos e prestar os serviços lá dentro, né? Que esses valores que eu falei, quem é que tem no Brasil ganhando, cujo 80% da população ganha até 2 salários mínimos, tem dinheiro para comprar um apartamento de R$1 milhão ou um carro acima de 150 mil, né? Quem são, né? Poucos, menos de 10% ou menos ainda da população. Então, se você não vê nenhum desses elementos que eu falei, né? Progressividade real, aumento de alíquotas sobre patrimônio e a renda, aumento das faixas para efetivar a progressividade, defesa, você inverter, né, com essa mudança, inverter a lógica da tributação sobre o patrimônio ser maior do que a tributação, patrimônio e a renda ser maior do que a tributação sobre produtos e serviços, e isentar pessoas que têm pouca renda e pouco patrimônio por consequência, é nada mais, nada menos do que, se não se defender nada disso, é nada mais, nada menos, no final das contas, que defender o aumento do fosso social via tributação, que no Brasil já é alto, e com esse tipo de movimento disfarçado que está bem longe da realidade de 80%, 90% da população, só visa beneficiar poucos, né? Então fica aí este comentário sobre... E para finalizar, eu posso falar, usando a expressão lugar de fala, eu tenho um triplo lugar de fala. Eu sou contador, entendo de tributos. Trabalhei 6 anos com a administração de condomínios, em condomínios de Salvador, prestando serviço para condomínios de Salvador, de alguns bairros desses que eu citei, né, como Graça, Barra, Rio Vermelho, Ondina, etc., Jardim Apipena, e também moro num prédio hoje. Então eu posso falar no lugar de fala que o objetivo
de grande parte aí não é justiça tributária coisa nenhuma, é pagar menos imposto, menos tributo. Como eu disse, menos do que deveria já pagar. E menos do que, se o sistema tributário fosse progressivo e justo, realmente tributasse o patrimônio e a renda e não produtos e serviços, as pessoas pagariam, eu lhe garanto, com umas 5, 6, 10 vezes mais tributo do que pagam hoje. É o famoso reclamar de barriga cheia, né? E reclamar de alguém que eles puseram e colocaram 3 vezes no poder, com a ajuda, não sei porquê, da oposição em Salvador, né? Quer dizer, sei, né? Já citei os motivos. Então fica aí essa reflexão de que lutar por justiça tributária não tem nada a ver do que esse movimento aí está querendo, né? Um abraço a todos e até a próxima.